Hoje, o Supremo Tribunal Federal precisou de apenas 1 hora para manter, por unanimidade, a condenação de Carla Zambelli a 10 anos de prisão por invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça. O relator do processo, o ministro Alexandre de Moraes, considerou o recurso apresentado como meramente protelatório. Moraes defendeu o trânsito em julgado, o que significa o encerramento definitivo da fase de recursos. A decisão da Suprema Corte tem impacto direto sobre o mandato parlamentar e o futuro legal de Carla Zambelli, atualmente considerada foragida da Justiça. A primeira consequência da condenação definitiva é a perda do mandato parlamentar, como determina a Constituição para deputados com sentença criminal transitada em julgado. Quando isso acontecer, Zambelli também perderá prerrogativas parlamentares para outros processos e o direito de ter uma eventual prisão revogada pela Câmara. Outra consequência imediata da decisão da primeira turma do Supremo é que, a partir de agora, se a deputada for detida, ela será presa para a execução da pena. Piotr, começamos com você mais um capítulo do caso da deputada Carla Zambelli. Hoje, então, o Supremo se debruçou sobre um recurso apresentado pela defesa da Zambelli, embargos de declaração. Rapidamente decidiram, por unanimidade, por recusar esse recurso e agora, então, ela terá a sentença definitiva. Deve transitar em julgado até o final do dia de hoje, até as 23h59, porque tem esse prazo. E aí, depois, claro, tem um acórdão até ser publicado. A questão que fica, como é que vai ficar agora a situação da deputada Carla Zambelli, que, segundo informações, se encontra atualmente na Itália, ela que tem um passaporte italiano, então é considerada cidadã italiana, agora com essa sentença definitiva e provavelmente com a ordem de prisão, aí não mais preventiva, mas definitiva por ordem do ministro Moraes. Então, mas aí a gente precisa adicionar algumas coisas, porque vamos imaginar que a Interpol, já que ela está na lista da Interpol, consiga prendê-la. Vai prender, mas não vai deportar, porque não é a Interpol quem deporta. Quem deporta é o país pelo sistema judiciário do país em que ela estiver. O judiciário de lá vai receber, obviamente, recursos da defesa dela, dizendo, olha, a situação é essa no Brasil. E, por exemplo, na Itália não se deporta sob duas condições. Se, por exemplo, ela ter sido julgada por um estado de exceção. Aí alguém vai dizer, mas no Brasil não está em estado de exceção. Mas o mesmo juiz que é ativista neste caso, especialmente da Carla Zambelli, determinou, por exemplo, que a mãe e o filho dela não tenham redes sociais. O que uma coisa tem a ver com a outra? Que tipo de tipificação penal você encontra para tirar as redes sociais dessas duas pessoas? O Alexandre de Moraes e o Supremo Tribunal Federal hoje são extremamente conhecidos no mundo inteiro e não, obviamente, pela importância da justiça brasileira ou, digamos, a preocupação em seguir a Constituição. Há uma outra questão lá atrás em que, se durante o processo houve uma comunicação para a Câmara e a Câmara deliberou para que o processo fosse ou não em continuação. Tem uma coisa na lei brasileira que diz o seguinte: se a Câmara não autorizar que o processo vá adiante, também para o prazo de prescrição. Acabou o mandato, que aí provavelmente ela perdeu, porque ela já foi julgada por um grupo de juízes. Então, esse é o único negócio que não tem muita questão. Ela não teria condições mais de se candidatar, mas ser presa, neste caso, eu acho que exige uma análise um pouco maior. Mais que isso, ela ser deportada também precisa saber o entendimento que o juiz de lá vai dar para a realidade brasileira hoje. Óbvio que tudo depende do juiz, o que ele vai entender, o que a defesa vai alegar. Parece que ela já não tem um advogado, ela está pela Defensoria Pública. E eu não estou fazendo nenhum julgamento de valor da Defensoria Pública, mas vai apresentar alguma coisa. Independentemente do caso da Carla Zambelli, do mérito do que ela fez e do que ela foi condenada, não é este o aspecto. É preciso saber se tudo foi feito de acordo com a lei e da forma como ela vai ser recebida aqui no Brasil, levando-se em conta o que se tornou hoje o Supremo Tribunal Federal. Basta ver, por exemplo, todos esses presos do dia 8, como eles foram julgados. Não deveriam estar no Supremo e o Supremo se arvorou o direito de julgar todo mundo. Mesmo do dia 8 agora, acaso, por exemplo, desse processo do golpe aí. Todo mundo, um monte de gente que não tem nenhuma necessidade de estar lá, está sendo julgado. Ou seja, o Brasil não é um lugar comum, não é um lugar necessariamente que se possa chamar constitucional e democrático, não como era até 2019. Esse é o ponto.
Se esse juiz deste lugar, que pode decidir sobre a deportação da Carla Zambelli, vai levar mais ou menos isso em consideração, aí a gente precisa aguardar.